Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar sobre a grande vitória do Alviverde Paulista hoje, venceu o Cruzeiro por 1-0 no Allianz Parque, grande festa da torcida. Palmeiras não fez uma bela partida, né? Mas o importante foi a vitória, os 3 pontos. Palmeiras assumindo aí a segunda colocação no Campeonato Brasileiro com 34 pontos. Praticamente no último lance da partida, o Rafael Veiga cruzou e o Flaco Lopes, né? Ele foi para desviar, né? Se ele realmente desviou, fica essa interrogação, mas ele foi na bola. E nós estaremos aí analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram após a partida. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da partida. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Fala, meu povo! Pois é, segunda-feira também tem 60 segundos do Benja. E olha, quando o jogo parecia que ia terminar 0-0, eis que entra em cena aquele velho clichê do futebol que não falha. Ou seja, quem não faz, toma. Cruzeiro perdeu gol, hein? Cruzeiro perdeu gol, hein? E aí, no finalzinho do jogo, Flaco Lopes, ali de raspa aí, fez 1-0. Não estava impedido, não. Gol legítimo e o Palmeiras ganhou e está agora 13 pontos atrás do Botafogo. Gente, o time do Palmeiras é muito bom. Ele é um time que não desiste, ele é um time frio, é um time calculista. Agora, a cara dos jogadores do Cruzeiro quando acabou o jogo, tipo, a câmera pegava assim, não tô acreditando, mas perde gol pra caramba. Exclua o Botafogo do campeonato, vamos olhar do segundo colocado para baixo. Sim. Nesses times que estão ali entre as melhores colocações do segundo para baixo, a gente tem times que para eles é muito importante, faz muita diferença ser segundo, ser terceiro. O Grêmio, por exemplo, o Grêmio veio da Série B na última temporada. Para o Grêmio, ser vice-campeão brasileiro, ocupar esse espaço de segundo lugar, tem uma importância muito grande. Então, mesmo com o Botafogo disparado na ponta como está, a gente não vê em momento algum um Grêmio menos motivado para o Campeonato Brasileiro. Agora, quando você pega Palmeiras e Flamengo, que são os times que estão acostumados, por méritos deles, como clubes, acostumados a brigar pelo título, a gente está chegando na metade do campeonato e a gente não consegue ver, em parte dos jogos, aquela mesma motivação no Campeonato Brasileiro para Palmeiras e Flamengo. E eu acho isso muito ruim. Que, assim, com 19 jogos de campeonato, dê a impressão que Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro giram em um ritmo mais baixo. Eu acho que isso é ruim para o campeonato, eu acho que isso é ruim para essas equipes. Eu até entendo que inconscientemente para os atletas seja mais difícil manter a corda esticada para quem está tão acostumado a vencer com uma diferença tão grande, mas está muito cedo para a gente começar a olhar para o campeonato e achar que time A ou time B já está menos interessado. Está muito cedo. Mas né? Você sente isso de Palmeiras, eu sinto mais de no Flamengo? Flamengo Eu do que sinto mais no Flamengo. Também no Palmeiras eu não sinto isso. O jogo de hoje foi um jogo desinteressante do Palmeiras. Achei um jogo desinteressante, assim. Pouco criativo mesmo, mais lento do que o Palmeiras está acostumado a fazer, com muito mais erros individuais. Até acho que o nível de concentração estava mais baixo mesmo. Não sei dizer se é pela diferença de pontos do líder para esses concorrentes, mas, assim, a gente tem visto, né, jogador sendo muito preservado, muito poupado, com metade do campeonato, né? Acho que para times que estão acostumados a brigar lá em cima o tempo inteiro, o Botafogo fica mais difícil a missão de levar o campeonato a sério demais o tempo inteiro. E tem uma coisa, né? Aqui não tem nenhum Manchester City, como tem na Premier League. Então, realmente, as coisas ficam muito mais fáceis para o Botafogo, fazendo essa analogia com Premier League e pensando em Botafogo e Arsenal. Olha, a gente... Desculpa, eu acho que a analogia própria para ser feita é com o Leicester. Pode ser. Mas é o Leicester que foi campeão. Naquela probabilidade de 5 mil para 1 nas casas de apostas e tal. É claro que existe uma diferença muito grande do ponto de vista histórico, né, entre o que representa o Leicester no futebol inglês e o que representa o Botafogo no futebol brasileiro por uma questão de história, né? Então, o Leicester é ainda mais surpreendente né, a sua aparição como campeão numa determinada temporada, do que seria o Botafogo, do que aparentemente será o Botafogo
porque o Botafogo, nesse momento, caminha para o troféu sem incômodo de ninguém. Mas eu acho que, em termos de surpresa antes do campeonato, é uma coisa que dá para a gente pensar de maneira similar. Agora, no título do Leicester, há algumas temporadas na Inglaterra, houve esse sinal de desinteresse pelos candidatos de sempre. Praticamente todo mundo que era grande na Inglaterra fez um campeonato decepcionante. E agora, aqui no Brasil, a gente tem visto mais ou menos a mesma coisa. O Gustavo tem razão. Com muitas rodadas em que você olhava as escalações das equipes e você percebia claramente que as comissões técnicas estavam pensando em alguma outra coisa. Sim. E cumpriam o seu papel no Campeonato Brasileiro sem grandes objetivos. Muito bem, olha, Fã de Esportes, a gente tem uma tela para mostrar para vocês as estatísticas dessa partida do Palmeiras contra o Cruzeiro e a gente segue falando sobre o jogo. Tratadas no modo de urgência como estão? Não. Haveria tanta contratação, tanta pressão, troca de técnico, etc. Eu acho que não. 6 pontos para o primeiro time na zona de rebaixamento. E não estou falando só da pontuação. Se o Vasco tivesse mostrado até agora... Por que eu estou falando do Vasco? Porque o Cruzeiro e o Vasco vieram da Série B e são equipes de muita tradição, de camisa muito pesada, de um histórico indiscutível. Então, a análise é diferente. E antes do campeonato começar, a gente conversou várias vezes aqui. Como que deve ser o campeonato do Vasco? Como deve ser o campeonato do Cruzeiro? Tem a questão até das SAFs e tal, muitas similaridades. Por isso que eu estou falando de um e de outro. Mas se o Vasco tivesse até agora mostrado o futebol, o desempenho que o Cruzeiro mostrou em algumas das suas melhores atuações, independentemente de terem sido vitórias ou não, como hoje, por exemplo, o Cruzeiro não jogou mal hoje. Não jogou bem. Não fez uma grande atuação, mas não jogou mal. Dá para falar que o resultado é cruel com o Cruzeiro, pela forma como aconteceu, principalmente. Mas se as campanhas fossem rigorosamente iguais em pontuação e em jogo, eu acho que a situação hipotética no Vasco não seria tão preocupante como ela é hoje, pelo que o Vasco não fez até agora nesse campeonato. Um jogo parecido, né? Na verdade, do Palmeiras e do Cruzeiro fizeram um jogo bem parelho hoje. E olha que o Cruzeiro sofreu no comecinho do jogo com a lesão do Matheus Vital, né? Lesão no braço, no ombro do Vital. No finalzinho também o menino sai, né? Sim, no finalzinho do primeiro tempo. E com a lesão do Vital, acho que foi 7 minutos de jogo que o Vital saiu, entrou o Machado, né? O Felipe Machado. E para a proposta do Cruzeiro, acabou não sendo ruim, porque, assim, claro que a gente lamenta pela lesão do Vital, mas com o Felipe Machado no meio campo, junto com o Jussa, junto com o Lucas Silva, o Cruzeiro ganhou mais corpo para esse meio campo. E o meio campo do Cruzeiro foi o setor onde o time conseguiu incomodar o Palmeiras bastante durante o jogo. Gostei do Lucas Silva com a bola. O Lucas Silva vem, assim, desde da temporada em que o Grêmio foi rebaixado, ele era o mais lúcido no meio-campo do Grêmio. Hoje tentou com a bola também ser... ele que faz o passe para o Wesley, né? É isso, ele tem um passe muito qualificado, tá, assim... Ele nunca reencontrou o futebol que ele mostrou há 10 anos, né, na sequência de títulos do Cruzeiro em 13 e 14, mas nesse momento da carreira ele vem conseguindo ser um pouco mais predominante tecnicamente. E aí, com o Jussa e com o Machado, ficou um pouco mais tranquilo para o Cruzeiro combater o Palmeiras no meio-campo. Talvez com o Vital o time teria mais leveza para jogar, mas teria pouco a bola e sofreria para marcar no meio-campo, como conseguiu durante parte do jogo. Ô, André Kfouri, voltando para essa discussão de Z4 ou vaga na Sul-Americana, quando o Ronaldo ele fala que o jogo ou o campeonato do Cruzeiro é esse, é permanecer na Série A, você acha mesmo que é esse que vai ser até o final a principal preocupação ou dá para começar a pensar, olha, vamos aqui ficar na Série A e buscar uma vaga em Sul-Americana e que está tudo certo e vai ser um ótimo campeonato se assim for? Eu acho que isso é mais ou menos aquela história de o time que tem vantagem no segundo jogo do mata-mata, pode empatar para se classificar e diz que não vai jogar para empatar, vai pensar no empate só ali nos últimos 5 minutos, mais os acréscimos, dependendo de como tiver o resultado. É o que o Ronaldo tem dito e eu acho que é a realidade com a qual o departamento de futebol do Cruzeiro trabalha. O objetivo é não jogar pensando em não cair e deixar para se sentir um pouco mais seguro na parte final, última metade, né, segunda metade do segundo turno, dependendo da pontuação que o Cruzeiro tiver, poder pensar em alguma coisa a mais. Mas jogar agora, competir, sempre pensando em não se colocar numa situação muito profunda na classificação,
porque isso começa a fazer com que outras coisas se tornem preocupantes também e seria muito ruim para o Cruzeiro, evidentemente, pelo momento, pelo ano passado e por aquilo que as pessoas que estão trabalhando lá têm como objetivo para os próximos anos. Ô Zupa, aí pensando no Flaco Lopes, assim, pode ser aquele jogo que aí ele faz esse gol aos 50 minutos e é aquela volta... Voltou o Flaco Lopes, o Abel já começa a olhar para ele de uma maneira diferente. Ele começa a encarar o futebol dele de um outro jeito também. Assim, não dá para a gente olhar para o gol de hoje e ter certeza que ele vai ter esse papel. Sempre pode, mas assim... Dá aquela confiança, vai. A gente já viu outros momentos, né? Porque assim, o Flaco Lopes chega do Lanús como uma promessa. E eu entendi os argumentos que fizeram o Palmeiras ir buscá-lo no Lanús. Ele foi uma contratação cara, né? Pelo que o Palmeiras está acostumado a fazer, bem cara, acho que 10 milhões de dólares, né? O Palmeiras pagou para tirar o Flaco, o Juan Manuel Lopes do Lanús. Ele começou muito bem, mas depois entregou, mas mesmo depois do momento em que ele perde relevância dentro do elenco, ele já teve instantes vindo do banco que dava mostras de que poderia ser uma recuperação. Alguns momentos em que o Abel até o colocava como um ponta de lança, por trás do centroavante. E ele não conseguiu aproveitar de fato esses momentos para se estabelecer como se esperava, né? Naquele momento no Palmeiras, e aí ele voltou até um papel secundário. É bom lembrar que o Abel primeiro faz uma troca tripla, ele troca o ataque inteiro, né? Tira o Arthur, tira o Rony e tira o John para colocar o Hendrick, para colocar o Breno Lopes e para colocar o Luiz Guilherme, que entra muito bem, tá? Gosto. Esse é um menino, assim, de um talento raro, ele é da linha de produção do Hendrick, assim, é um menino especial. Ele participa da retomada da bola que gera a falta, que gera o gol. Muito veloz, muito intenso pela direita, agudo demais. Então, assim, nessa primeira leva, o Flaco Lopes nem entra. Ele entra na última leva, né? Acho que no lugar do Zé Rafael, e aí o Rios e o Veiga ficam ali mais posicionados, e o Palmeiras sobe com muita gente para atacar. Então, assim, acho pouco provável que o gol de hoje seja o transformador da vida do Flaco Lopes. Ele ainda não se encontrou dentro daquilo que se esperava, mas o Abel tem ele ali para usar, e, enfim, quando quiser alguém um pouco mais alto para pressionar um pouco mais através dessa bola aérea, ele pode ser uma opção. Muito bem, e falando em Abel Ferreira, ele está falando e a gente vai ouvi-lo. Olha, acho que falaste muito bem, é uma equipa extra... Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo aí da vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, 1-0 no Allianz Parque, e o Palmeiras chegando aí aos 34 pontos, assume a segunda colocação do Campeonato Brasileiro e segue aí na busca pelo Botafogo, que tá lá com 47. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.